Oi, gente, aqui é Érica, taróloga, minhas experiências paranormais. Vim falar de 2 relatos. São relatos que foram da minha vida pessoal, não foi de atendimento. Foram 2 amizades que eu tive. Isso faz muito tempo, faz mais ou menos 18 anos atrás ou 20 anos atrás, mais ou menos. É um período assim, não sei dizer a data exata, mas é uma relação minha com 2 pessoas. Amizade. Se puder, compartilhe meu vídeo, dê like no meu canal e se inscreva no meu canal, tá? Obrigada. É assim, minha situação com 2 pessoas. Uma pessoa que eu tive amizade por um período curto, de 2 anos. Uma pessoa que eu gostava, mas ela tinha muitos problemas espirituais. Apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, extremamente acima da média, o nível de inteligência dela era altíssimo. E é nisso que eu tô querendo trazer para vocês. Esse relato não é à toa. É uma pessoa que estudava física quântica, estudava coisas muito avançadas, tinha um QI altíssimo de estudo. O pai dela também tinha um QI muito alto de estudo, de conhecimento. E ela era uma pessoa que tinha era uma pessoa que tinha uma família muito abastada, muito rica, morava numa casa muito grande, sozinha com o pai, mas a mãe tinha abandonado ela e tinha um clima de tristeza muito grande na casa, apesar de que o nível intelectual dela e do pai era altíssimo, tá? Era nível muito alto. E ela era uma pessoa, assim, fantástica em termos de conhecimento, de capacidade de cultura, de conhecimento cultural, de tudo, sabe? Mas tinha problemas sérios espirituais na casa dela. A casa dela era muito grande e tinha fantasma, tinha muito morto naquela casa. Então, toda vez que eu ia lá, às vezes eu dormia, eu conversava com ela, eu sentia muita presença de desencarnado e sentia muito morto em cima dela. E ela sempre tentava suicídio, né? Ela tinha já tentado suicídio já umas 7 vezes, ou 8, sei lá. Todo ano ela tentava suicídio. Só que assim, o caso dela, pra mim, não era um problema psiquiátrico. Porque ela conseguia estudar, fazer uma série de coisas intelectuais, conseguia cuidar do corpo dela, das coisas dela. Eu acho que o problema dela era emocional. Precisava de terapia porque tinha uma tristeza, realmente. E tinha uma coisa muito forte espiritual na casa dela, que era muito desencarnado. E eu, como paranormal, sensitivo, clarividente, pra mim era difícil eu ficar amiga dela o tempo todo. Então, assim, eu tentei o máximo que eu pude conversar com ela, mas o que acontece com muitas coisas, ela não acreditava nas coisas que eu falava, assim, ela era muito intelecto, sabe? Muito intelecto, apesar de ser extremamente sensível e tinha conversas muito interessantes, tinha um grau de cultura muito alto, tinha muito capacidade, estava sempre estudando, lendo, pesquisando o tempo todo. Mas o nível espiritual da casa dela era tão pesado, mas tão pesado, que eu ia lá, ficava ali umas 2, 3 horas conversando e eu via muito desencarnado ali, pesadíssimos. O que eu acho é que aquela casa que ela tinha era totalmente mal assombrada e que tinha alguma coisa espiritual ruim também ligado aos antepassados dela, da mãe, do pai, coisas que não foram tratadas, como eu percebo. Que se tem muita coisa esquisita na casa de uma pessoa e de nível espiritual, tem que dar uma olhada, porque às vezes isso também vem de macumbas que foram feitas por antepassados, que ficam ali com os descendentes, porque na minha experiência, dentro de 38 anos que eu tenho exercido praticamente a minha vidência, e 30 anos que eu tô cobrando o jogo e trabalho com vidência, eu vejo que se tem, por exemplo, um avô teu que recebeu muita magia e não fez nada e nunca mexeu nisso, esses espíritos ligados à magia viram tipo uma maldição familiar. Eles continuam na família, sabe? Então, assim, todo o meu envolvimento com a linha afro e a linha de magia não foi por acaso, foi porque eu estou há muitos anos vendo pessoas sofrendo por problemas espirituais. Só que, às vezes, esses problemas espirituais são criados
por demandas de magia na linha afro e na linha de magia mesmo. Vamos dizer assim, no Brasil não tinha muita atuação de linhas de magia. Ultimamente tem tido muito mais, de 20 anos pra cá. Muito mais do que existia antes. Antes era muito menos pessoas. Porque essas linhas de magia sempre foram mais da Europa e dos Estados Unidos. A linha afro sempre foi mais predominante no Brasil. Linha de cigano, linha afro sempre foi mais predominante. E eles têm uma capacidade de fazer trabalhos absurdas, como eu falei pra vocês, tanto para levantar, quanto para curar, quanto para proteger, quanto para fechar corpo, quanto para atacar. Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que têm conhecimento, que frequentam, que trabalham e que muitas vezes trabalham para atacar por questões particulares, pessoais, por inimizades ou por vinganças ou por milhões de problemas que vai desde a defesa pessoal a problemas sérios de relacionamento até a revanches de coisas pesadíssimas que recebem e proteções ou até mesmo mediocridade. Aí o ser humano, gente, o ser humano vai de todos os aspectos, né? Eu não tô aqui para julgar isso, eu tô aqui para falar dos ataques que se ficam na família de um antepassado seu, de um avô teu, e não foi mexido nisso, ninguém tirou. Você que é neto, pega isso em parte, porque essas entidades, essas deidades, esses espíritos cultuados, trabalhados, eles continuam na genética, no sangue ou na convivência daquele grupo, mesmo que seja dotado. Uma pessoa dotada pode pegar o carrego da família? Pode. Pode, porque ela está fazendo parte do grupo. Qualquer pessoa que faça parte do grupo, mesmo uma pessoa que case com algum membro da família, vai pegar o carrego, vai pegar tudo. Você casa com uma pessoa que tem um problema espiritual sério na família dela. Você dorme com aquela pessoa lá na cama, você nem tem filho. Você pega tudo da pessoa, você pega tudo. E aí, assim, tem gente que não tem consciência disso, e tem dois fatores que eu quero dizer como paranormal. Tem pessoas que acham que tudo é psicológico, e não é. Tem coisa que realmente é da outra dimensão e é problema espiritual. Mas tem a questão psicológica também, que eu acho que todo mundo tinha que tratar a cabeça. Porque todo mundo tem que trabalhar frustração, medo, raiva, depressão. Todo mundo tem que trabalhar isso. Isso é para todo mundo. Agora, tem muitas questões que são espirituais, de demandas de trabalho de magia ou de problemas familiares, de deidades, entidades que estão presentes na família por ataques de avô, de bisavô, entendeu? E que criou essa egrégora contrastante, essa egrégora contrária, essa egrégora que atua negativamente, trazendo doença, miséria, suicídio. E essa menina tinha isso, ela tinha uma casa imensa, tinha um intelecto absurdo, ela e o pai, mas ela só pensava em suicídio, sabe? E ela vivia num estado de desânimo total. Claro que ela precisava de um terapeuta, isso é óbvio, ela precisava. Mas, assim, o que eu tô trazendo aqui como paranormal é que a casa dela tinha presenças pesadíssimas e que eu ia lá por 2 anos porque eu gostava muito dela. Mas ela não ouvia nada que eu falava, ela era minha amiga, então, assim, ia lá pra conversar, entendeu? Pra conversar, né? Pra trocar, mas, assim, a pessoa não acredita. Tem gente que é tão racional, tão intelectual, que ela não acredita nessas coisas. E aí só se afundou, entendeu? Só teve um monte de problema lá, até que eu estava meio cansada dela ver ela reclamar de problema, de que ela tentava suicídio, e eu cansada de falar, seu problema é espiritual, você tem que fazer um trabalho espiritual para tirar tudo isso, e a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro. O que eu fiz? Depois de 2 anos eu me afastei, porque pro paranormal é muito difícil ter amizade com pessoas que são usuárias de droga ou têm problemas espirituais muito pesados e não se cuidam. E não se cuidam. Porque quando você tem amizade com pessoas que têm problemas espirituais muito pesados e não se cuidam, pro paranormal isso fica muito, sabe? Não dá pra você ter muita intimidade, não dá pra você ficar muito próximo. Dá pra você encontrar, pra beber alguma coisa, conversar num grupo, entendeu? Mas não dá pra ser muito próximo, porque você percebe tudo around, em torno da pessoa,
E você já sabe que a pessoa vai levar a porrada, vai se arrebentar, entendeu? Então, assim, eu acabei me afastando dessa pessoa e é uma história que eu queria trazer pra vocês, que eu tenho certeza que esses espíritos que estavam na casa dela eram dos antepassados dela, não era nem de macumba nessa encarnação, porque ela e o pai viviam muito reclusos para estudo, para trabalho, para leitura, eram pessoas extremamente, quase que viviam para o estudo e para o trabalho. Tem gente assim. Mas, assim, o cérebro muito avançado, muita cultura, uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, só não brilhou mais, só não ficou forte, só não, sabe, realizou mais porque estava cheia de problema espiritual, né? Então, o que eu vou falar? Não adianta você ter um cérebro avançado, um intelecto absurdo, você ter dinheiro pra caramba, porque eles tinham um padrão de vida altíssimo, e tá todo ferrado espiritualmente, cheio de espírito te atacando, porque você não vai conseguir realizar nada. Você não é à toa que a pessoa todo ano queria se suicidar, entendeu? E além do que, tem gente que acha que livro, que coisa escrita é tudo. Mas tem muitos livros que falam sobre isso, mas as pessoas não acreditam nesses livros. Nem todo mundo busca o conhecimento do ocultismo. Não é verdade? Tem o conhecimento do ocultismo, que são pessoas paranormais que escrevem, e tem o conhecimento das religiões, que são as que eu acredito, as que eu acho que lidam melhor com os problemas espirituais. São as religiões de origem afra, magia, e as religiões de origem cigana. Eu acho que essas religiões lidam com problemas espirituais. Até magia mesmo lida. Mas tem religião que floreia, inventa uma história, faz um trabalhinho assim pequenininho, aos pouquinhos, né? E tem grandes paranormais como o João de Deus, que fazia trabalhos fortíssimos de limpeza, de descarga, de mudança, e não era de religião nenhuma, só era paranormal. Tinha os problemas dele, mas era paranormal. Isso é fato, né? Provavelmente ele trabalhava com espíritos, com certeza, mas os espíritos que ele trabalhava não eram de ordem de nenhuma religião. E os espíritos estavam com ele, independente do caráter dele, porque eu acho que o paranormal pode ter espíritos maravilhosos, independente do caráter dele. Porque ele tem um canal, né? Então, muitos querem trabalhar em cima do canal dele, ainda mais quando ele desenvolve. O caráter já é outra questão, né? Eu acho que primeiro que tem muito, quando você desenvolve um canal, trabalha seu canal e foca, e sinaliza, sintoniza, comanda, evoca e trabalha, entendeu? Tem muitos que querem trabalhar do outro lado. O universo todo tá esperando vocês. Mas tem que aprender a fazer isso. Agora, tem outro caso de uma amiga minha que parece até um caso parecido, mas era uma pessoa mais velha que essa, tinha mais de 50 anos, que ela morava também numa casa imensa, tinha família muito abastada, muito dinheiro, mas tinha uma casa mal assombrada, que tinha vários problemas de assombração na casa, tinha uma energia muito pesada e tinha uma coisa muito pesada ali e gerava uma turbulência, e não era feito nenhum trabalho espiritual de fato, concreto, e a pessoa vivia meio com medo de noite, atormentada, e via muita coisa, e realmente a casa... Mas nesse caso acontecia assim, a casa era muito grande, então tinha muita atormentação mesmo espiritual, e fazer trabalhos ali ia dar trabalho, porque a pessoa ia ter que mexer em vários pontos, porque quando o lugar é muito grande, você tem que mexer em vários pontos. Quando é um apartamentinho de 100 metros, de 80 metros, é mais fácil você mexer. Mas quando é um lugar muito grande, é muito mais complicado. E ela não fazia nada. E acontecia que de madrugada, muita gente tinha medo de ficar lá. Ela tinha medo de ficar lá. Às vezes ela me ligava de madrugada com medo. E quando eu ia lá, eu sentia que tinha muita presença também. E também porque a casa ficava num lugar que tinha muito verde, muito mato. E também a gente sabe que mato tem muita presença. E muita presença espiritual. Mato tem muita presença espiritual. Principalmente dentro de floresta. Se um dia vocês entrarem para dentro de uma floresta, ficarem lá dentro e ficarem ali, vocês vão sentir, entendeu? Que tem muita presença, tem muita energia, tem muita coisa ali. É um lugar bom para fazer oração. Se alguém tá com algum problema grave, eu aconselho ir para dentro de uma floresta,
fazer uma oração e pedir força, pedir coisas, falar dos seus problemas, porque ali tem muitos espíritos que podem te ouvir, porque é um lugar muito cheio de energia, de vida e de espíritos e de forças espirituais. Muitas forças. Não só florestas do Brasil, não. Florestas de qualquer lugar do mundo. Na Europa tem várias. São menores do que a Amazônia, mas tem várias florestinhas na Europa toda, né? Nos Estados Unidos tem floresta, Canadá também tem. Esses lugares são lugares muito, muito bons para fazer oração, para fazer pedidos e para conectar com a parte espiritual ou pedir ajuda, sabe? Orar. Agora, essa mulher, então, ela tinha uma casa grande demais e não dava para ela mexer naquilo muito, porque ia ter que fazer trabalhos todo ano e para meio que segurar ali. Então, tinha muita alma passando pela casa de noite. Tinha muito trânsito de alma, porque ficava dentro de um lugar que era tipo floresta. E ela percebia muito essas presenças e ela tinha muito medo de dormir lá. E ela me convidava para dormir lá e eu não dormia não. Eu não dormia não, cara. Eu não dormia não. Eu pensava assim, vou não, cara. Vou não, porque pra mim vai ser um bate, entendeu? Porque eu vou perceber muita coisa, eu vou entrar em contato com muita coisa e... não vou não, porque paranormal às vezes ele entra no lugar para captar, para perceber e para entrar em contato com um monte de coisa. Então, eu me protejo e evito assim embate, entendeu? Com espíritos. Eu evito. Quando tem que fazer, eu me preparo para fazer, né? O lugar que a gente mora tem que ser consagrado, gente. Tem que consagrar. Vocês acreditam em Deus, então consagra para Deus. Trabalha com Jesus, consagra para Jesus. Trabalha com Santo Antônio, consagra para Santo Antônio. Mas a casa que você mora tem que ser consagrada, tem que ser trabalhada, tem que ser... Tem sprays de floral também, que vende de uma empresa chamada Bom Coração, que é spray de ambiente que você joga na casa toda, é floral com essências. Colocar também, fazer um spray com essência de camomila, de violeta, de essência de violeta, que eu acho muito forte, a essência de violeta na casa, eu acho muito bom também jogar na casa uma vez por semana, porque limpa o ambiente, mexe, abre um vórtice de energia melhor. Colocar flor na casa, eu acho que abre muita energia. Colocar flor no centro da mesa, de uma sala. Você pode perceber que quando você coloca umas flores, a energia muda. Eu percebo isso claramente. Que flor melhora muito a energia do lugar. E planta também, de certa forma, também melhora. Planta ajuda muito. Planta ajuda muito. Principalmente plantas delicadas, né? Plantas bem bonitas e delicadas, mais delicadas, né? Atrai muitas presenças para quem acredita nisso. E esse caso hoje que eu trouxe é isso, são duas mulheres que tinham problemas com a casa. Só que uma delas é porque a casa era dentro dessa floresta, era muito grande e tinha muito trânsito de espírito, e a outra é porque tinha problema com antepassados. A casa era grande, mas tinha problema com antepassados. E tinha muitos espíritos ali atormentando. Uma não queria mexer nisso porque achava que o intelecto dela era só para física quântica. Então, só interessava física quântica e coisas mais altas. Isso aí, ela achava que isso era idiotice. Então, ela estava só levando porrada, só se arrebentando, e não adiantava nada falar comigo, porque não era surda, cega e muda. Para os assuntos de ocultismo espirituais, suga, cega e muda. Muita gente acha também que ter conhecimento, ler, que é muito importante, resolve tudo. Mas não é ler, é praticar. É pegar o que você lê e praticar. E realizar coisas dentro do que você lê. Porque só ler não resolve, não. Ler é bom para você saber tudo de ocultismo, tudo que se passa, tudo que você pode fazer, mas ter a prática. Ou conversar com pessoas que fazem essa prática, procurar uma ordem dentro dessas várias que tem no Brasil, fazer a prática, ou fazer a prática sozinho e ser autodidata e procurar uma linha que queira praticar dentro do ocultismo. Dentro de tantas linhas. Até yoga é uma linha de autoproteção e de defesa que trabalha, de certa forma, a energia da pessoa, com certeza, para se proteger, para se fechar e para se elevar. Isso aí, com certeza.
conhecimento sempre ajuda, né? E esses dois casos que eu trouxe são duas mulheres com casas muito grandes, e uma era atravessada pelos espíritos que estavam na floresta, porque ela morava no meio de uma floresta, numa casa imensa. E eu tinha meio que pavor de dormir naquela casa, porque eu tinha certeza, eu ia lá mais durante o dia, às vezes à noite, mas eu ia embora, porque eu tinha certeza que tinha muito trânsito de presença ali. Ela sentia. E ela, como sentia muita coisa, e todo mundo da casa sentia, tinha algumas pessoas que moravam na casa, ela tomava até calmantes para apagar e não sentia nada. A pessoa chegava ao ponto de tomar calmante para poder não sentir nada, não ver nada. Aí você vê como é que é o desespero. Nem aquele pagode. Aí vem o desespero. Blá, blá, blá. Mas eu não faço isso. Eu não me entupo de calmante para poder não perceber nada. Eu só tomo um pouquinho de calmante se eu preciso para dormir, por insônia, quando precisa. Porque eu acho que tem psiquiatra que receita e ajuda para dormir, e você às vezes tem que dormir bem. Agora, ela sentia muitas presenças e ela tomava calmante para poder não sentir as presenças. Olha a loucura. E essas duas pessoas, uma não me ouvia de jeito algum, e a outra, para mexer naquela casa dela, dava mais trabalho, porque era no meio da floresta. Então, eu confesso que nem tem como mexer totalmente nisso. É um trabalho, teria que fazer um trabalho devocional, uma coisa ligada bem ao ocultismo mesmo, para blindar aquilo ali, entendeu? Para fechar mais. E ela não estava disposta a perder esse tempo para organizar isso. Ela estava preocupada com questões mais materiais. São duas histórias hoje sobre casas, tá? Eu vou trazendo para vocês histórias, e essas histórias foram na minha vida pessoal. Como sempre, meus relatos podem ser da minha vida pessoal, como paranormal, minha vida de trabalho e minhas experiências com pessoas que eu atendo, sem expor ninguém, com muita ética. E muito obrigada, gente, por me ouvir, obrigada por estar no meu canal. Vou voltando aqui com mais relatos. Obrigada.